Agora sim, a primeira comunicação desta manhã, desta última sessão da manhã, será apresentada pela professora Paula Lourenço, que é professora do Departamento de História da Faculdade de Letras, como suponho que muitos de vós sabem. Também aqui nesta faculdade apresentou a sua tese de doutoramento em torno da Casa das Rainhas, também trabalhou sobre a Casa do Infantado no século XVII, XVIII, é membro de várias associações académicas, culturais, e é a autora da biografia de Dom Pedro II. Não sei se acha pertinente anunciar outras coisas que façam parte deste trabalho, mas então passo-lhe a palavra, são 20 minutos para todos os membros da mesa, eu aviso quando faltarem 5. E quero agradecer à Inês, doutora Inês, minha antiga aluna, à apresentação, e também à professora Leda Domingo, às organizadoras, a professora Manuela Santos Silva, que infelizmente não pode estar presente, e ao Centro de História, obviamente. Bom, eu hoje vou falar entre a bastardia e a legitimação nos alvos do século XVIII, os 3 filhos naturais de Dom Pedro II que foram legitimados. É conhecida a atração de Dom Pedro II pelo sexo feminino, que encontrou em todo tipo de amantes, barregãs, prostitutas, escravas, negras, damas, donas e criadas do paço, o complemento passional ou de mero desejo sexual aos casamentos e com as consortes régias que, por serem matérias de Estado, subalternizavam os afetos, as paixões e os amores. Para além da prole significativa que as 2 rainhas consortes, Dona Maria Francisca e Isabel de Saboia, deram a Dom Pedro II, e este possuiu, através destes 2 casamentos, portanto, ou seja, filhos legítimos, um número mais do que significativo, e é difícil notar saber-se entre aqueles que foram filhos legitimados e não legitimados, aqueles que de facto ele possuiu. Entre legítimos e legitimados foram 11, mas mais houve que não passaram de filhos naturais do rei, nunca tendo sido legitimados. Diversos são os autores contemporâneos que referem o facto do monarca ter deixado, e cito, filhos naturais de diversas mulheres, alguns permaneceram incógnitos e não reconhecidos, continuam a citar, a julgar pelas relações íntimas que mantinha com várias damas, algumas de insuspeita reputação. Certo é que, naturais, legítimos ou legitimados, todos foram filhos de rei. Ou seja, a descendência régia ficou amplamente assegurada. Ora, no conjunto desses filhos de Dom Pedro, iremos de forma necessariamente breve analisar os percursos de vida de 3 dos filhos naturais de Dom Pedro II. Em primeiro lugar, Dona Luísa de Bragança, eu não coloco nenhuma imagem porque não existe, se existe eu desconheço. Depois, Dom Miguel, também não. Do último sim para Dom José de Bragança. Portanto, Dona Luísa de Bragança, Dom Miguel e Dom José de Bragança, todos filhos naturais, todos filhos bastardos e todos os 3 filhos legitimados. Ou seja, para além da origem social das amantes que lhe proporcionaram estes descendentes até à vivência da corte mediatizada pelo estatuto ímpar e único da primeira destas filhas e da fulgurante ascensão pela via matrimonial da que se viria a tornar 2 vezes Duquesa de Cadaval e Alteza da Casa Real, também os 2 outros filhos naturais do monarca, pelo agradecimento nobiliárquico, no caso de Dom Miguel, Cavaleiro da Ordem de Cristo, como veremos, ou pela meteórica, mas brilhante carreira eclesiástica de Dom José de Bragança, que viria a ser de forma preeminente e não raro prepotente arcebispo de Braga. Para tudo isto, iremos avaliar a forma como o Pacífico e os seus sucessores garantiu não só a legitimação, como uma notável e inusitada ascensão social, política e económica para os seus filhos naturais. A primeira e única das filhas naturais de Dom Pedro a ser legitimada é nem mais nem menos do que enfim, e ainda era regente, Dom Pedro era regente, era casado com a Dona Maria Francisca Isabel de Saboia. A Dona Luísa, que irá a ser Dona Luísa de Bragança, nasceu em Lisboa, 9 de janeiro de 1679, e tinha como mãe uma senhora muito simples, Dona Maria da Cruz Mascarenhas, donzela limpa e moça de Barreiro do Paço. Estiveram presentes ao seu nascimento o secretário de Estado, Francisco Correia Lacerda, o primeiro duque de Cadaval, o maior senhor do reino, e o médico António de Prado. Notando-se que a bebé tinha pouca vitalidade e receando-se que não sobrevivesse, foi batizada de imediato
por Francisco Correia Lacerda, no fundo os mesmos que tinham assistido ao seu nascimento, assumindo Dom Nuno Álvares Pereira de Melo, ou seja, o primeiro Duque de Cadaval, do qual falarei mais adiante, o papel de padrinho. Este batismo de urgência, administrado por um laico, impunha-se, pois que só assim se evitaria que o recém-nascida morresse sem ser limpa do pecado original. Sobrevivendo o que sucedeu, viria a ser necessário o sacramento confirmado, o que ocorreria 2 meses depois, na igreja de São Nicolau, numa cerimónia oficiada pelo padre Domingos do Val, tesoureiro da Capela Real, guarda-joias e guarda-reposteiro do príncipe, ou seja, alguém da confiança de Dom Pedro. Isso é sempre gente da confiança de Dom Pedro que está presente nestes atos tão importantes, ou de nascimento, batizado ou legitimação. Todavia, Dona Luísa ficaria registada no assento de batismo como ajeitada, não dando assim aso de imediato ao correr célebre de boatos e notícias, mas pouco decorosas, sobre o nascimento de um novo rebento com afinidades régias. Na presença restrita dos mesmos servidores, o Duque Cadaval, do Secretário de Estado e o Domingos do Val, foram passadas as certidões de reconhecimento da paternidade de Dona Luísa, de modo a que não fosse retirado o estatuto preeminente desta legitimada, o que se tornaria público 2 anos após a morte de Ana Maria Francisca Isabel de Saboia, que obviamente temos aqui nesta imagem, estando viva, nunca ela admitiria, nem o próprio regente o faria, ou seja, não iria legitimar uma filha ilegítima e que não era, portanto, do seu casamento com a Maria Francisca. Ao contrário do que sucederia com os outros 2 filhos naturais de Dom Pedro, os ascendentes de Dona Luísa eram um jeito humilde, neta de camponeses da Malveira, sendo a sua mãe uma simples moça de varrer, criada de uma dama da Câmara do Paço. Assim sendo, o propósito de legitimação era, por um lado, provar a limpeza de sangue da bebé e dos seus familiares, salientando-se que sua mãe, a Dona Maria Mascarenhas, era irmã de Miguel Carvalho Mascarenhas, familiar do Santo Ofício, e de Manuel Carvalho Mascarenhas, freire professo da Ordem de Santiago. Tudo isto através da consulta das habitações do Santo Ofício, tem-se informação sobre esta limpeza de sangue. Reconhecida a legitimidade da Dona Luísa de Bragança, sendo dado o título de princesa e o tratamento de alteza, foi crescentemente reconhecido o seu estatuto, o que não sucedeu com outros filhos e filhas naturais de Dom Pedro e de outros reis também. Foi criada na casa de Francisco Correia de Lacerda, até aos 8 anos de idade. Ingressaria depois no convento de Santa Teresa de Jesus em Carnide, tendo continuado a sua educação junto a Ana Maria, também ela bastarda e meia-irmã de Dom Pedro, filha legitimada de Dom João IV. Tudo varia a crer que a vida conventual, à imagem do que acontecera com outros filhos, seria naturalmente o seu destino. Mas para Dona Luísa de Gusmão esperavam-se altos voos. Viria a casar em 14 de maio de 1695, em primeiras núpcias, com nem mais nem menos do que com o filho temos aqui o retrato de Dom Nuno Álvares Pereira de Melo, o primeiro Duque de Cadaval, e ela irá casar, portanto, com o primogénito, ou seja, o Dom Luís. O Dom Luís Álvares Pereira de Melo, segundo Duque de Cadaval, o casamento será e vai-se realizar na Igreja das Necessidades, e apesar de existirem outras candidatas e propostas tentadoras, Dom Nuno tudo fará para garantir a união do seu primogénito e da Casa de Cadaval à Casa Real. A forma de pressionar é interessante, porque o confessor, que eu tive a oportunidade de trabalhar noutros estudos, Sebastião Magalhães, pressiona, fazendo quase bluff, dizendo que ele está a pensar casar com alguém ligado a Luís XIV, a Madame d'Elbeuf. Ou seja, do conjunto de manuscritos, enfim, também tive a oportunidade de consultar a Biblioteca Nacional de França há muitos anos, sobressai a exaltação panegírica da linhagem da Casa de Ferreira Cadaval, cuja fidelidade constante aos Bragança, remontando aos tempos ducais, é enaltecida através da demonstração das ligações genealógicas com a dinastia reinante, desde a criação do maior património social português, com Dom João I, diga-se aliás também um filho legítimo, legitimado. Os principais apoiantes deste matrimónio foram a rainha, o confessor Régio, a quem recorreu várias vezes, no sentido de convencer o monarca, aliás a rainha, acerca das vantagens deste casamento, e também recorreu, obviamente, o primeiro Duque de Cadaval. Com efeito, e apesar de frequentes querelas entre Dona Maria Sofia de Aiburgo e o seu mordomo-mor, que era o primeiro Duque de Cadaval, já havia de ser o mordomo-mor da Maria Francisca, será da Maria Sofia, e continuará a ser o mordomo-mor da Mariana de Áustria, mulher de Dom João V, a correspondência entre o eleitor palatino e Dom Nuno comprovam a proteção que o primeiro asseguraria à casa do segundo, sendo que, em contrapartida, o Duque deveria favorecer as fações cortesãs germânicas, assim como os alemães residentes em Lisboa, face ao declínio da influência francesa na Casa Real Portuguesa. Preferia o Duque, com esta aliança matrimonial, consolidar a reprodução social da linhagem, o poder da sua casa e família, mesmo com o matrimónio do seu primogénito com uma filha natural do rei, mas obviamente legitimada.
O Duque de Cadaval, de forma prudente e cautelosa, argumentaria que não se prejudicariam em nada os filhos legítimos e muito menos Dona Luísa, uma vez, e cito, que a minha casa é muito rica e se acha muito sobrada e sem... Obrigada, Isabel. Cuja fidelidade constante aos Bragança, remontando... Bom, os principais apoiantes eram, portanto, como eu vos disse, a rainha, o Consul Régio e também impulsionar este casamento, de forma muito clara, e o Duque Cadaval estava aqui. O Duque preferia esta aliança matrimonial e de forma prudente e cautelosa argumentaria que não se prejudicariam em nada os filhos legítimos e muito menos Dona Luísa, uma vez que, e cito, a minha casa é muito rica e se acha muito sobrada e sem empenho algum, logo que o Duque, meu filho, casar, cederei a ele tudo quanto tenho, com que não pretendo que Sua Majestade prejudique os seus filhos legítimos, nem a senhora Luísa carece nada, achando uma casa decente. Obviamente estamos perante a principal casa senhorial e também o ducado fundado por Dom João IV, portanto, assim seria. Dom Navas Pereira, primeiro Duque de Cadaval, temos aqui a imagem, Marquês de Ferreira, Conde de Tendugal, para além de ser um dos donatários de primeira grandeza e o mais rico em património e em prestígio dos grandes da segunda metade do século XVIII, e não só, mesmo anteriormente, era de facto, de há muito, um dos fiéis servidores da Casa Real. Pertencia a uma das famílias mais significativas dos Marqueses de Ferreira, que haviam servido os Duques de Bragança em Vila Viçosa, e era uma das mais fervorosas famílias apoiantes da causa restauracionista, tendo inclusive, após 1640, o jovem Nuno sido criado junto, no Paço e junto dos demais príncipes e infantes. É, portanto, uma figura de primeira importância ao tempo de Dom Pedro II, regente e depois Dom Pedro, justificava-se, portanto, como recompensa pelos serviços prestados a esta negociação do casamento entre Dona Luísa e o Dom Luís. Dona Maria Sofia de Neuburgo foi uma das principais apoiantes, como disse há pouco, se calhar mesmo a principal promotora deste enlace matrimonial, o que não será de estranhar, já que é uma filha concebida no outro casamento, com Maria Francisca Isabel de Saboia, portanto não era com ela, não era uma filha, enfim, criada ou gerada durante o seu casamento com ele, e obviamente também era uma forma de promover o seu próprio mordomo-mor, daí o seu interesse. Embora haja muitos conflitos entre ela e o mordomo-mor, mas ela era uma mulher naturalmente irascível e conflituosa, portanto fosse com o mordomo-mor ou com outros, isso aconteceria até com Dom Pedro. Neste sentido, será a própria rainha ir buscar Dona Luísa ao convento de Carnide para a levar até o Palácio dos Corte Real. O passo preferido de Dom Pedro, aliás, concedida a Dom Pedro, a partir do qual se iniciará a conjura contra o Afonso VI, mas isso é outra conversa. A escolha deste passo, muito próximo do Passo da Ribeira e que ombreava a importância que o Passo da Ribeira desapareceu após o terremoto de 1755, é significativa, digamos assim, esta entrega solene da filha à nova família neste espaço não é alheia seguramente à estima e ao carinho que Dom Pedro sentia por Dona Luísa. Nesta viagem, Dona Luísa iria na leiteira da rainha, recebendo todas as cortesias e preeminências devidas ao Estatuto de Alteza, sendo entregue por Dona Sofia a Dom Pedro na Câmara onde esperava o monarca. Depois de demorada conversa entre ambos, entregou a filha aos Duques de Cadaval, ao sogro e ao marido, celebrando-se em seguida as bodas no Palácio de Palhavã. Na realidade, a estima e consideração que tanto o rei como a rainha se mostraram a Dona Luísa, Duquesa de Cadaval, revelam-se em múltiplos e diversos momentos. Pedidos para que o seu pai a visite um convento, cartas afetivas trocadas entre ambos a propósito de vários assuntos, passeios, o ato de recebimento de Dona Luísa com Dom Luís, as jornadas a Salvaterra e a Santarém com os monarcas, onde ela partilharia o espaço régio e os favores régios também, o acolhimento previamente preparado pela rainha da filha de Dom Pedro na Vila de Calas, em Muges, até o lugar de destaque em todas as cerimónias públicas e privadas, em que precedia a todas as damas nobres da Casa da Rainha. Foi constante, portanto, e permanente o respeito e deferência para com a nova Duquesa de Cadaval, cujo tratamento de alteza, em público ou em privado, foi desde logo consignado juridicamente pelo monarca. Ao contrário do que sucedia com o casal régio, o relacionamento entre Dona Luísa e Dona Catarina de Bragança, e para não me estender muito, não foi nada pacífico. Entende-se a Dona Catarina de Bragança, filha de Dom João IV e irmã de Dom Pedro, foi diversas vezes traída, com as múltiplas amantes do seu marido, Carlos II Stuart. Nunca foi muito boa esta relação, nem muito próxima, mas, apesar de tudo, numa rara visita ao convento de Santa Teresa em Carnide, onde estava Dona Luísa, deu-lhe os parabéns pelo casamento que estava a ser negociado. Bom, do mesmo modo, o convívio com a infanta Dona Francisca também não foi muito próximo, foi uma afetividade muito distante, portanto era irmã, ou da meia-irmã se quiserem,
E apesar de Dona Luísa ter assistido ao casamento de Dom João V no quarto de Dona Francisca, tudo a leva a crer que se tratou-se muito mais de uma decisão de natureza protocolar do que propriamente de natureza afetiva. 5 anos depois, Dom Luís morre. E após 2 anos de luto, ela irá casar de novo com o seu cunhado, o Duque Dom Jaime. Vai uni-los, apesar da viuvez, é difícil, não é imediato, porque é necessária a dispensa papal, há uma proximidade entre ambos, como tal, demora algum tempo até poder-se negociar este casamento. Contudo, é de realçar que foram vários os conflitos presidenciais entre Dona Luísa e as demais damas da corte. Cite-se, a título de exemplo, o ocorrido no dia da aclamação de Dom João V, ou seja, o que estava programado era o seguinte, o que estava preparado do ponto de vista do cerimonial. A infanta Dona Francisca, acompanhada da Duquesa de União, sua sogra, assistiria à cerimónia na primeira janela, e Dona Luísa da segunda, acompanhada da Duquesa de Cadaval, sua sogra e das suas cunhadas. Ou seja, o que acontece? Apesar da presidência de Dona Luísa como filha de rei não ser questionada, as damas da corte reagiram aos lugares destinados aos membros da Casa de Cadaval, muito em especial a Dona Margarida Armanda, sua sogra, e aos das demais filhas. Nesta circunstância, Dom Pedro viu-se forçado a defender as damas e, portanto, mudou o cerimonial e o protocolo todo, mas, note-se, o que vai acontecer é que a Dona Luísa, pura e simplesmente, não vai assistir. Nem ela vai assistir, nem sequer irá assistir também a sua sogra ou as demais filhas. Para um tal de gênio irrascível, esta tomada de posição da filha de Dom Pedro, solidarizando-se com as damas da sua família, demonstra bem o poder que possuía. Atendendo a que nas sociedades modernas as presidências possuíam um valor de maior relevo, já que o lugar que cada um possuía nas cerimónias públicas e privadas era o principal testemunho da eminência social dos diferentes membros da hierarquia laica e eclesiástica, este episódio mostra muito bem como, de forma altiva e irreverente, Dona Luísa de Bragança defendeu publicamente o seu estatuto, não só seu, como também da sogra e os demais membros da Casa de Cadaval. Morreu em 23 de dezembro de 1732, não teve descendência de nenhum dos seus 2 casamentos, foi muito estimada pelo seu pai, tal como pela sua segunda mulher, Dona Maria Sofia, pertencendo à família real e sendo muito acarinhada por seu pai e pela segunda esposa do Pacífico, a rainha Dona Maria Sofia acarinhou sempre muito qualquer um deles, e Dona Luísa de Bragança alcançou o estatuto de prestígio como princesa e alteza, único entre as demais filhas naturais deste e de outros monarcas. O segundo filho legitimado por Dom Pedro foi Dom Miguel, filho da Ana Armanda do Verger, dama francesa que tinha vindo no séquito de Maria Francisca Isabel de Saboia e que, já por esta altura, manteria o relacionamento ilícito com o rei, acabando por ser expulsa do paço pela própria rainha, mas voltaria de novo ao paço após a sua morte para servir Isabel Luísa José. Viúva, filha do capitão francês Pedro Paço do Verger e de Catarina do Verger, a dona Ana Armanda do Verger virá a ser mãe de Dom Miguel, o segundo filho legitimado. Nasceu em 15 de outubro de 1699. Dom Pedro destinava-lhe uma vida sobretudo cortesã e digna do infante, uma educação digna do infante, educado pelo secretário das Mercês, Bartolomeu de Sousa Mexia, digamos também, concretizando a vontade do seu pai, Dom João V, continuará no sentido da educação, tanto Miguel como José, o terceiro filho legitimado, são irmãos. O que acontece com Dom Miguel é que ambos é desconhecida casa própria, ambos têm a designação de alteza e estatuto de infantes, e portanto colocam-se ao mesmo nível hierárquico e funcional dos demais filhos legítimos. A verdade é que o Conselho de Estado consentiu naturalmente aos tratamentos de alteza privados e públicos, decidindo-se pela precedência dos infantes aos duques e mesmo aos nobres da mais antiga linhagem. Houve reclamações, seja como for, mantiveram-se este estatuto. A partir dos 12 anos, Dom Miguel passou a ter uma educação orientada para a vida cortesã, mas também com a sua formação, ensino, não importa especificar, retórica, poesia, filosofia, etc. Dom Miguel veio a casar no dia 30 de janeiro de 1715, tendo apenas 15 anos com Dona Luísa Antónia Inês Casimiro de Sousa, não importa falar de forma muito aprofundada, sendo que é uma personagem importante, porque era nem mais nem menos que a sexta condessa de Miranda do Corvo e segunda marquesa de Ronches, e mais que isso, duquesa de Lafões, e portanto uma importante senhora, à qual também seria concedido tratamento de alteza. Pouco se sabe da vida de Dom Miguel entre 1717 e 1724, o que se sabe é que a 13 de janeiro de 1724, ele e o seu irmão, portanto, ou seja, Dom Miguel e depois Dom José, navegavam no Rio Tejo, foi albarroado o barco onde estavam e ele acabou por falecer. O terceiro filho legitimado de Dom Pedro foi Dom José, e já não demora muito mais, nascido em 6 de maio de 1703, sendo sua mãe Dona Francisca Clara da Silva, também uma mulher com ascendência humilde,
Portanto, não se pensa sempre que são mulheres com uma ascendência, digamos, nobre, propriamente. Já que seus pais eram Francisco Gomes de Oliveira e Dona Luísa da Silva, Dom Pedro, em vida, considerou como uma dama honrada, que lhe dera o seu último filho, 3 anos antes de falecer. Foi educado tal como o seu irmão em casa do secretário das Mercês da Casa Real. É provável que ambos os bastardos tenham brincado com Dom Pedro, mas terá sido por pouco tempo. Dom Pedro vai morrer a 9 de dezembro de 1706 e, como tal, Dom José tinha apenas 3 anos. Embora Dom Pedro tenha reconhecido a sua régia ascendência e haja declarado em testamento que, extinguindo-se a sucessão nos seus descendentes legítimos, seriam os seus filhos ilegítimos os detentores da Casa do Infantado, apenas no reinado de Dom João V e tendo Dona Maria Sofia já falecida em 1699, obviamente, em vida da rainha não poderiam ser legitimados, ou não deveriam, pelo menos, seria Dom José do anonimato em que vivia. Sem vida, seu pai lhe dera as comendas de Santa Maria de Almorol e Santa Maria de Olhão, na comarca de Tomária, de São Salvador de Lavra, na comarca do Porto, todas da Ordem de Cristo, encarregou por seu turno o príncipe herdeiro Dom João V, de dar a seu irmão um estado e situação económica condigna da sua opção, sem que necessitasse da ajuda de ninguém. Dom João V, cumprindo a vontade paterna, só lhe concede casa própria, como por outro lado lhe dá a designação de Alteza, devendo ele dirigir-se aos demais nobres marqueses e condes de excelência ou senhoria. O percurso deste homem é absolutamente notável. Não vou falar da saída, vou falar estritamente depois da fase, digamos assim, de formação de Dom José, que o levará a ser arcebispo e item das armas de Dom José de Bragança, arcebispo de Braga. Desde as recepções que são feitas no Paço, sempre com rituais cada vez mais elaborados, para além da casa própria e de criados, Dom João V e Dom José, como mestre de gramática de latim, o padre Francisco da Rocha da Ordem de São Pedro, eclesiástico passou a assistir à sua educação, até que Dom José vai para o Colégio do Espírito Santo em Évora. Aí é ordenado presbítero, em 1728, e seguirá depois a formação académica e o curso também de Teologia e de Filosofia. Doutorou-se em Teologia a 26 de junho de 1733 e iniciava-se uma nova fase da sua vida, de arcebispo primaz de Braga, ocupando a sé vacante. Não vale a pena falar dos conflitos aqui entre Clemente XII e o Dom João V, mas será exatamente um régio irmão que irá ocupar este lugar tão distinto como é, no fundo, de arcebispo de Bragança. Entre Lisboa e Braga foi recebido com majestosas recepções até chegar a Braga, mas quando chega, e para rapidamente concluir, depois por detrás desta exuberância e da recepção, inclusivamente, que é feita em Braga, vai ser uma enorme desilusão para Dom José aquilo que vai encontrar. Uma arquidiocese sem disciplina financeira, sem ordem moral ou disciplinar, e é tudo, e aquilo que ele vai tentar fazer é impor, digamos assim, de forma muitas das vezes quase prepotente. De imediato, por exemplo, na sequência destes acontecimentos, ele chega a ordenar a prisão de 17 cônegos que apenas foram libertos graças à intervenção régia e, criado de acordo com os direitos teológicos e disciplinares jesuíticas, levaria a cabo um conjunto de reformas nos diversos campos da vida da diocese durante o seu arcebispado. Acusado de prepotência, sem dúvida, mas com muita razão, porque no cabido, os capitulares, havia uma enorme falta de rigor e de transparência e, portanto, muitas das vezes não queriam acatar as suas decisões quando ele era alguém do sangue real, portanto, tinham de facto acatar as suas decisões. Sendo um homem bastante misericordioso e liberal nas esmolas, reformou a ajuda da cidade, por exemplo, água até aos presos, ajudou órfãos pobres, doutoras, viúvas e doentes que visitava ou enviava esmolas, não deixou contudo impor o seu poder de arcebispo, qual príncipe, arcebispado e arcebispo dos seus territórios, quase semelhante a um grande senhor. Para além disso, só de referir também as várias obras que foram feitas no paço arquiepiscopal por parte de Dom José, e também algo notável, o abastecimento público da água, houve em Lisboa, mas também houve em Braga, através deste arcebispo, da construção do aqueduto das 7 fontes. Dom José acabou por morrer, obviamente, desde junho de 1756, e concluindo isto de uma forma muito rápida, e a vida deste filho legitimado, Dom Pedro II, tal como a de seu irmão, Dom Miguel, que a morte levou precocemente, ou de Dona Luísa de Bragança, são a prova irrefutável do sucesso daqueles que, sendo descendentes naturais, se protegidos e promovidos pelos seus progenitores,
tornando-os filhos legítimos, poderiam alcançar lugares cimeiros da sociedade portuguesa setecentista. E Dom José, o último que eu falei, ainda mais dos que anteriormente citados. É o exemplo paradigmático deste fenómeno, deste fenómeno, da bastadia à legitimação, do anonimato ao prestígio e poder que só os régios filhos possuíam, e que não é nem mais nem menos do que o sangue real. Muito obrigada.